Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula do curso de Gerenciamento de Projetos, o módulo de Gerenciamento de Recursos Humanos e Comunicação, mais uma vez dividiremos essa aula em duas partes. Sendo a primeira parte, nós vamos falar sobre como vender o seu projeto, como vender o projeto e assertividade na comunicação de projetos. E em segunda parte, nós iniciaremos o estudo dos processos de gerenciamento das comunicações, segundo o PMBOK, certo? Então, nessa segunda parte, abordaremos já o processo de planejar o gerenciamento das comunicações. Bem, meu nome é Renato Beltrão, sou especialista em gerenciamento de projetos, engenheiro mecânico, estou aqui para conduzir mais essa aula com vocês. Como objetivo, entender os conceitos básicos de comunicação e seus tipos, barreiras, canais, etc., a qual falamos em momentos anteriores, nas aulas anteriores, analisar os elementos chaves no processo de gerência de comunicação, das comunicações, quais as suas implicações e como podem afetar o sucesso do projeto. A gente vem abordando algumas coisas já em aulas anteriores e abordaremos ainda nessa aula. Entender os processos de gerenciamento de projeto das comunicações em projetos, e aí já baseado no PMBOK. Vendendo o projeto, falando em público, né? Nós sabemos que a gente vê pessoas com limitações em falar em público, às vezes por fobia, às vezes por receio de cometer alguma falha no ato de falar. Então, é uma coisa importante vender o projeto, principalmente porque trabalhamos em projetos para atender às expectativas dos stakeholders. E a gente só consegue entender as expectativas dos stakeholders nos comunicando, certo? E possivelmente numa conversação, na hora de falar em público, fazer uma boa apresentação, na hora de vender seu projeto a um stakeholder que nesse momento é um blocker do projeto. Então é fundamental que a gente entenda que vender o seu projeto bem é fundamental para o sucesso do mesmo. Então favorece o medo de falar em público, não conhecer o assunto, não ter prática ou experiência em falar, não se conhecer, né? Então eu costumo dizer que a oportunidade chega sem avisar, né? A oportunidade vai chegar, você não vai saber, né? Imagine você dentro de um elevador e antes da porta fechar, o presidente da empresa entra e no trajeto ele te pergunta como está o projeto que você está trabalhando. Agora você tem aí alguns segundos, alguns minutos para expor a situação atual do seu projeto. Então, não gaguejar, não gaguejar, expor apenas os pontos chaves que ele precisa saber naquele momento. Esse é o caminho. Tá? Então, não enrole, vá direto ao assunto. Lidando com o medo de falar. Então, você precisa, você tem algumas dicas aí para que você se preocupar em algumas coisas para falar bem em público. Então, primeiro, familiarize-se. Entenda o ambiente e o público a qual você vai se comunicar. Relaxe, né? Então, não sei que tipo de artifício é para você nesse momento para fazer um relaxamento, por exemplo, meditação, ouvir uma música. Eu, por exemplo, eu sempre coloco uma música que me acalma. Eu tenho alguma playlist que eu coloco algumas músicas nela que me acalmam. Então, geralmente eu escuto essas músicas, né? Pense positivamente. Ninguém está esperando um resultado negativo. Se você está preparado, não há por que ficar com pensamento negativo. Haja com naturalidade. Não há a necessidade de querer ser uma pessoa diferente daquilo que você é. A naturalidade lhe remeterá à tranquilidade. Usar palavras que já é do seu dia a dia ajudará bastante. Então não adianta querer inventar palavras diferentes daquelas a quais você está acostumado a falar. E um ponto de atenção é que ser natural não quer dizer ser informal. Manter a formalidade na fala vai atrair respeito da plateia. Realizando uma apresentação. Então vamos ver agora
quais são o que é que a gente pode fazer no momento de realizar a apresentação. Então, o que é que a gente tem que se preocupar? Gestos e posturas, a mão, mãos, movimentos de cabeça, comunicação visual, tá? Então, veja, a atenção não está somente no que você fala. Na verdade, em uma apresentação, você se comunica mais com os gestos e postura do que na fala, né? Não adianta um texto rebuscado se você mantém uma postura relaxada demais. Ou gestos em exagero, nisso você acabará levando o público a prestar mais atenção ao que menos importa e o conteúdo ficará em segundo plano. Voz e vícios de linguagem, pausas, volume, ritmo, vícios. Então, manter uma qualidade da voz que chame a atenção do público, né? Seja aumentando o tom no momento de reforçar uma parte importante ou reduzindo o tom, né? No momento de engajar, tranquilizar, trazer o público para perto de você. Realizando uma apresentação. Então, vamos lá. Seja firme e positivo. Mostrar segurança no que está sendo dito. Trabalhe seus pontos fortes e seus pontos fracos. Então, fortaleça seus pontos fortes na apresentação, tá? Isso lhe dará uma segurança maior e, em consequência, o público ficará mais atento ao que está sendo dito. Respeite o tempo da audiência. Se planeje bem. O público se planejou para lhe ouvir durante um determinado tempo. Cumprir esse tempo evitará uma plateia aborrecida. Siga o roteiro que foi preparado e ensaiado e evite o excesso de improvisos. Se for improvisar, esteja muito seguro, né? Por exemplo, essas minhas falas que eu estou fazendo aqui, após ler o texto que está na apresentação, estou improvisando algo que eu tenho domínio para falar. Então, eu tenho segurança de estar aqui nesse momento improvisando com vocês. Tá? Então, numa apresentação, se você parte para o improviso, esteja muito seguro daquele conteúdo a qual você está improvisando. Certo? Geralmente, quanto maior conhecedor você é daquilo que você está apresentando, maior seu poder de improviso. Responda a todas as perguntas, feitas, mesmo que algumas das respostas seja não sei. Isso demonstra interesse na plateia e é fundamental para mantê-la atenta. Ilustrações e gráficos são um poderoso apoio na apresentação de ideias. Inclusive, evite textos em excesso, tá? Mantenha as pessoas concentradas ao que você está apresentando e não no texto, a uma leitura de texto de algum slide. Finalize fazendo um resumo do exposto e com uma mensagem marcante. Entenda que você será lembrado por esse final. Então, faça um grande final para que as pessoas possam lembrar da sua apresentação. Sucesso na comunicação em projetos. O que fazer para melhorar a comunicação em projetos? Então, primeiro ponto, fazer o planejamento do que irá ser comunicado. Ter clareza sobre as pessoas que precisam ser comunicadas. Quem estará comunicando? Disponibilizar as informações necessárias no momento adequado. Coletar e divulgar o desempenho das informações comunicadas. Então, em projetos, falamos muito da importância do planejamento, isso seja para qualquer área do conhecimento. Então, planejar é fundamental dentro de um projeto, né? Sabendo que muitos projetos falham por falha na comunicação, fazer um bom planejamento é fundamental. Repito, certo? Trabalhamos num projeto basicamente para atender às expectativas das pessoas. Então, montar um plano de comunicação individual por cada pessoa dessa que impacta ou é impactado no projeto. Não adianta querer se comunicar da mesma forma com todas. Você precisa entender
o que cada um precisa, né? Eu não preciso mandar informação para o diretor financeiro que ele não quer receber. Eu não preciso mandar informação para o diretor comercial que ele não precisa receber. Então, eu tenho que mandar informações assertivas para que eles tenham interesse na comunicação. Aqui um exemplo de como falhamos na comunicação em projetos, né? Então, a figurinha que exemplifica isso. Então, você tem no primeiro quadrante aí superior do lado esquerdo, né? Como o cliente explicou. Então, o cliente explicou essa imagem que está aí nessa figura na parte superior esquerda. Como o líder do projeto entendeu? Veja já a dificuldade de o líder do projeto compreender o que o cliente queria e acabou montando um escopo diferente daquilo que ele queria, né? Como o analista planejou, como o programador codificou, como os beta testers receberam para testar, como o consultor de negócios descreveu, ou seja, descreveu o paraíso, né? Uma poltrona do papai, né? Valor que o cliente pagou, uma montanha russa. Como o projeto foi documentado, nada, zero, ou seja, o projeto não teve documentação nenhuma. O que a assistência técnica instalou, como foi suportado, praticamente nada. Quando foi entregue, então rolou-se as estações do ano aí, o projeto não foi entregue. E o que realmente o cliente necessitava. Então veja, aqui duas falhas, né? Note que a falha na comunicação levou a uma cascata de erros nesse projeto. Podemos dizer que todo erro parte de uma falha na comunicação, que pode ser originada pela falha do cliente ou patrocinador em transmitir o que quer, ou do gerente de projetos de entender o que ele quer e transformar isso em um escopo detalhado. Nesse exemplo aqui que a gente traz, houve os dois erros, né? Então, vê, o cliente precisava de uma corda com um pneu pendurado num galho de uma árvore. Ele já não conseguiu externar esse desejo dele em termos de escopo para o gerente do projeto, que por sua vez ainda entendeu errado o que ele queria, o que ele explicou, né? Então aí vai tendo uma cascata de erros. Então precisamos ter muito cuidado. Assertividade na comunicação em projetos. Então nós temos escuta ativa, tá? Então na escuta ativa, está alerta ao que a outra pessoa fala, sem interrompê-la, até que a mesma expresse tudo o que quer dizer. Isso é fundamental, né? Então você se controlar, mesmo que você já tenha a resposta, né, para dar naquele momento, saber se controlar para escutar tudo que tem que escutar e só então após a conclusão você se pronunciar. Interromper apenas quando é construtivo e necessário. Por exemplo, se você nota que não precisa deixar a pessoa se estender por mais tempo naquela comunicação porque ela está com o pensamento equivocado e você pode corrigir naquele momento para tomar o rumo da comunicação. Iniciar a outra pessoa a resumir suas ideias após a mesma ter terminado de explicá-las. Isso ajuda na compreensão do escopo, por exemplo. Você poder confirmar que a pessoa realmente trouxe as suas ideias de forma clara. Praticar as dicas anteriores. Então, sempre está praticando essas dicas anteriores. Lembrar que aqui não é escutar por escutar, é necessário entender o que está sendo transmitido. É seu dever como gerente de projetos conduzir a comunicação para o entendimento claro do que está sendo dito. Frase nuclear. Então, frases claras, simples e diretas que expressam o que você quer dizer, torna o argumento mais eficiente e fixa-o claramente em ambas as frases, em ambas as frentes, desculpa. Um exemplo de frase nuclear, de uma frase nuclear, são as ditas pelos anunciantes de oferta no supermercado ou por vendedores. Primeiro, eles nos chamam a atenção com frases curtas e diretas do que querem dizer.
E aí só depois eles vão explicar, certo? Então ele, por exemplo, ele anuncia uma oferta que chama minha atenção, né? O preço de uma TV que chama minha atenção. E daí só depois, quando eu me interessar já pelo preço, que ele vai explicar as características daquela TV, por exemplo, para que eu possa me interessar e finalizar a compra. Linguagem corporal apropriada. Então, manter uma distância adequada, afastando-se decisivamente se alguém estiver desconfortavelmente próximo. Então, quanto mais você se aproxima da pessoa, mais desconfortável ela fica, porque quanto mais próximo, mais íntimo é a comunicação. Não tocar na outra pessoa ou bater nas costas. As pessoas tendem a interpretar mal essa intimidade na conversação. Na dúvida, melhor evitar. Manter postura adequada, ereto, não se inclinar para os lados e ter uma postura calma, né? Então, como já falado anteriormente, seu corpo fala muito durante a conversação. Manter uma postura adequada é fundamental. Certa vez um colega me falou que participou da seleção de emprego e não foi um dos escolhidos. E como feedback ele recebeu que os diretores da organização ficaram extremamente incomodados quanto à sua postura. Né? O mesmo estava muito relaxado na cadeira, então de uma forma quase deitada, por exemplo, o que para os entrevistadores demonstrou falta de interesse à vaga em questão. Né? Esse foi um erro fatal e real, não? E precisamos sim nos preocupar. A gente precisa muito se preocupar com todos esses aspectos acerca da comunicação. Né? Então, controlar os gestos. Uma dica aqui: se a ansiedade é tanta que não se sabe o que fazer com as mãos, por exemplo, ocupe-as com objetos, né, com algum objeto, com a caneta, por exemplo, vai poder lhe ajudar bastante. Mostre empatia, estar apto a ouvir a outra pessoa, responder no argumento sem se sentir envolvido pela lógica apresentada e sem enfraquecer a sua determinação. Conservar a temperatura emocional equilibrada. Então, o ponto de atenção aqui é entender da sua responsabilidade como gerente de projetos, né? Saber e querer se comunicar com todos os stakeholders, sem distinção de importância. Então, isso é um ponto-chave para que se tenha um ambiente tranquilo para o projeto. Daí a importância da empatia na comunicação. Ainda falando sobre assertividade na comunicação em projetos, então evitar ganchos, né? A estratégia que o empurra para um argumento que não leva a parte alguma ou para longe do objetivo apresentado por sua frase nuclear, né? Confiamos em você, manipulativo, faz se sentir culpado, né? Como pode fazer uma sugestão tão estúpida? Então, argumentativo, né? Provocação. Parece racional, mas não existe uma análise profunda. Lógica irrelevante. Né? Então, evite esses ganchos para não dificultar o processo de comunicação. Né? Então, como dicas finais para ter um comportamento assertivo na comunicação, então, redução firme e agradável da voz. Então, trazer atenção a momentos cruciais da comunicação, como eu falei anteriormente, a elevar a voz para momentos que requer uma atenção especial e reduzir a voz, por exemplo, para manter a plateia mais engajada e mais tranquila. Bom contato visual mostra interesse da sua parte. O contrário mostrará também desinteresse. Então,
mantenha um contato visual com a pessoa a qual você está se comunicando. Linguagem corporal tranquila. Como muito comentado, nosso corpo se comunica, então precisamos ter muito cuidado, né? Não adianta eu dizer sim balançando a cabeça. Vai gerar confusão a quem está a plateia da comunicação. Habilidade para ouvir. Saber ouvir não é interromper, certo? Desculpa. Saber ouvir é não interromper e conseguir atender tudo o que está e entender tudo o que está sendo dito. Disposição para encarar públicos, não temer falar em público, né? Então isso é fundamental, poder participar de uma reunião com várias pessoas e conseguir expressar aquilo que você precisa dizer do seu projeto. Colocação clara de suas necessidades e vontades. Uma boa dica é não arrodear tanto para dizer o que de fato necessita ser dito. Então, quando você começa a fazer uma grande abertura ali para no final ter dizer o que realmente seja dito, talvez você perca nesse processo aí a atenção da plateia. E lembre-se, pessoal, quando eu falo plateia, não quer dizer um público grande. Uma plateia, a sua plateia pode ser uma, duas, três pessoas ali durante a comunicação. Aceitação de recursos. Desculpa, aceitação de recusas sem pânico. Saber que você poderá receber respostas negativas. Aceitar isso sem constrangimento e seguir em frente. Tá? Então, pessoal, aqui a gente encerra essa primeira parte da aula, né? Então a gente falou aqui sobre comportamentos assertivos da comunicação, algumas dicas de como falar em público, como fazer as apresentações em público e agora sim partiremos para um segundo momento onde a gente vai entrar de fato nos processos do gerenciamento da comunicação em projetos. Então a gente se encontra na próxima aula.